São exatamente 18 horas e 5 minutos do dia 26 de junho de 2013. O Brasil acaba de ganhar do Uruguai por 2-1, com o nosso goleiro fazendo uma defesa muito bem feita, aliás, de um pênalti cobrado do lado direito a meia altura de seu gol. O nosso goleiro, se a memória não falha, é Júlio César. Ele adivinhou o canto que o chutador adversário ia tentar atingir. Jogo de futebol é como briga político-ideológica ou até mesmo conflito de posicionamentos. O Ministério Público ontem obteve a rejeição da chamada PEC 37, aproveitando inclusive o ulular do povo. Dizem que o povo sempre tem razão. Nem sempre o povo tem razão, mas é bom admitir que nas contingências essas passeatas pretendiam a remodelação moral do país, o que é um intuito muito bom se e quando a polícia não furar o olho de jornalista com bala de borracha e uma parte do povaréu não danificar os prédios públicos. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público aproveitou a intenção ou intuito da massa e montou naquela cela, naquele cavalo. É preciso expressar, sem qualquer raiva ou sem qualquer tendência de justificar uma posição sectária, que o Ministério Público sempre está do lado que vai vencer. É muito curioso. Sempre está perto de quem vai obter a vitória. Na hipótese vertente, evidentemente, ele está paralelamente ou sendo conduzido pelo próprio povo, o que é uma conduta até inteligente no sentido psicológico normativo dos conflitos. É preciso que nós tenhamos, dia desses, uma contradição em que o Ministério Público esteja a defender a parte mais fraca, ou seja, aquela que corre o risco sério de ser derrotada. Inclusive, por exemplo, no combate ao poder executivo que tem a maior força. Ver-se-á, então, qual é a potencialidade do produto. De qualquer maneira, a PEC 37 foi rejeitada. Há, nesses conflitos político-ideológicos, uma briga que é ao resto do chão e outro conflito que é subliminar. Essa PEC 37 estava fadada à rejeição porque o povo, devidamente acionado, muita gente sem saber sequer o que era PEC 37, pretendeu ajudar na repugnação ao aproveitamento do projeto de lei que mudaria parte da Constituição Federal. Mas é bom que se saiba que essa não era a intenção ou objetivo daqueles que pretendem, evidentemente, o equilíbrio do contraditório penal, hoje extremamente fragilizado. E essa fragilização posta ao lado dos superpoderes que o Ministério Público vem demonstrando nesses conflitos, inclusive nos conflitos judiciais. O que os criminalistas pretendiam, queriam e querem ainda é vigiar com extrema coragem e vontade
a fim de que o desequilíbrio não se faça tão grande. Voltando-se aos aspectos que são subliminares dos conflitos pela rejeição ou aprovação de projetos de lei, é bom que o povo saiba, e o povão principalmente saiba, os advogados precisam saber até porque faz parte do ministério ou da profissão, é bom que o povo saiba que abaixo disso, ou atrás das portas, havia uma outra briga ou conflito. Existe no Supremo Tribunal Federal, com certeza, uma pá enorme de recursos impetrados em tramitação visando a rejeição da pretensa investigação correlativa que o Ministério Público pretende ter ao lado, à margem e dentro das investigações realizadas pela polícia. E havia, abaixo dessa PEC 37, uma negociação, um comportamento meio abjurante atrás das portas, sob os reposteiros, no sentido de se colocar em substitutivo a pretensão a que as investigações do Ministério Público pudessem ser correlatas àquelas da polícia em casos extraordinários, mas isso não era a intenção dessa convenção que se fazia soturnamente nos gabinetes. Não, a pretensão era que se colocasse um aditivo ou um parágrafo garantindo-se ao Ministério Público a legitimidade ou legalidade das investigações até então realizadas. Até então, ou seja, até a promulgação da emenda constitucional. Aí sim pretendia a instituição, numa expressão muito popular, tirar castanha com a mão alheia, tirar castanha do fogo com a mão alheia. Garantia-se então, garantir-se-ia então a possibilidade de investigação paralela em hipóteses extravagantes, mas aquelas investigações até então ilícitas ou ilegalmente realizadas teriam efeito retroativo no validamento em razão da substituição ou do substitutivo posto na PEC. Os advogados não são ingênuos, não nasceram ontem, embora colocados num sentido bem marginalizado dentro do composto do contraditório penal, hoje, sendo escarnificados diuturnamente pelo desequilíbrio imposto ao contraditório, sem muita coragem do Poder Judiciário de tentar reequilibrar acusação e defesa, embora postos nisso, não são ingênuos. E à margem, além e adiante dessa briga aparente pela rejeição ou aprovação da PEC, os advogados vigiavam, sim, esse comportamento subreptício no sentido de se garantir a legitimidade ou a legalidade das investigações até agora realizadas à margem da lei. Dentro do contexto, conforme colocado no curto e sucinto texto escrito, o Ministério Público levou uma vitória de pirro. Ganhou, mas leva para casa um saco vazio. E lá nave vá. A briga continua já então no Pretório Supremo, na Suprema Corte da Nação. Um conflito em que se usou o povo, com toda a legitimação que o povo pode ter. Dizem que a vontade do povo é a voz de Deus. Não é bem assim. Às vezes é. E às vezes não é quando, por exemplo, o povo ou o mundaréu destrói, rebentar
fere e lesiona cidadãos. La nave va.